Olá, meninos do segundo ano médio, professor Barreto. Vamos falar hoje sobre volumes de prismas. As páginas de referência são livro-texto, páginas 179 a 188. Agora, os exercícios, especificamente, estão nas páginas 182, 184, 187 e 188. Referem-se a esse assunto que nós vamos estudar agora, dando continuidade. Na última aula, nós falamos sobre os prismas, mas vimos alguns aspectos, por exemplo, cálculo de área lateral, cálculo da área da base e cálculo da área total do prisma. E também fizemos algumas aplicações sobre isso. Mas hoje queremos falar de volumes. Para falar de volumes, eu queria que vocês observassem essa figura aqui. É um paralelepípedo reto-retângulo. Ele tem 7 centímetros de comprimento, 2 de largura, 3 centímetros de altura. Mas se você fosse observar, ele é formado de pequenos cubinhos. Cada cubinho desse tem 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Então, o volume dele é 1 centímetro cúbico. Mas, se você fosse contar ao todo, aqui embaixo seria 14, com mais 14, 28, com mais 14, 42. No caso, 14 com mais 14 dá 28, 28 com 14, 42. Então, tem 42 cubinhos aqui. O volume seria, então, cada cubinho é 1 centímetro cúbico, então seriam 42 cubinhos, 42 centímetros quadrados. Ok? Mas vamos ver uma curiosidade. 42, se você fizer a decomposição dele, vai dar 42 por 2 dá 21. Por 3 dá 7, 7 por 7 dá 1. 2 vezes 3 vezes 7. Então, 42 é 7 vezes 2 vezes 3. 7 vezes 6, 7 vezes 2, 14. 14 vezes 3, 42. Mais 7 é o comprimento. 2 é a largura. E 3 é a altura. Portanto, o volume desse prisma já sabemos disso. Multiplicar as 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Ok? Então, o volume de um prisma é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Bem, mas você poderia sintetizar da seguinte forma. Comprimento e largura. Comprimento e largura formam a base do prisma, a parte de baixo do prisma. Certo? Então, 7 centímetros e 2 centímetros, 2 centímetros, 7 centímetros é a base do prisma. Aí você poderia afirmar, então, que comprimento vezes largura da área da base. Área da base. Então, o volume do prisma é a área da base multiplicado pela altura. E esta fórmula é importante porque ela vai ser aplicada para outras figuras também. Área da base vezes altura. Área da base vezes altura. Todas as figuras que se parecem com o prisma, a gente vai estudar mais tarde o princípio de Cavalieri, pode ser calculadas. Por exemplo, o cilindro, você pode usar essa mesma fórmula, área da base vezes altura. Mas a base é 7 vezes 2, base, e a altura 3. Então, o volume de um prisma qualquer, é a área da base vezes a altura. Mas essa demonstração foi feita para o prisma de base retangular. Prisma reto-retangular. Mas aí você poderia perguntar, e o prisma de base pentagonal? Prisma de base hexagonal? Será que é a mesma coisa? Então aqui, nesse prisma, especificamente foi a área da base vezes a altura. Mas eu já estou escrevendo o volume de prisma como uma situação geral. Mais tarde, o princípio de Cavalieri vai nos ajudar a entender que essa fórmula é aplicada para qualquer tipo de base aqui. Tá bom? Vamos ver agora uns exemplos. Preste bem atenção, com tranquilidade, e você vai entender bem a questão. Vamos lá. Em um paralelepípedo reto-retangular, que a figura mostra, com 6 centímetros de altura, então você vem no desenho, já bota 6 centímetros de altura,
e comprimento, o comprimento tem a mesma medida da largura. Ele não dá o comprimento, não dá a largura, mas diz que é a mesma medida. Então, se eu pudesse colocar x e x aqui, não teria problema para o enunciado, né? Calcule o volume deste paralelepípedo, sabendo que sua área total é 90 centímetros quadrados. Quando falou de área, eu peguei uma tesoura e cortei o paralelepípedo. Olha o que aconteceu. Então, as duas tampas são iguais e as medidas são x por x. As duas tampas. Mas na lateral, a medida é 6 aqui por x. Então, tem 4 iguais 6 por x. X aqui, 6 aqui. E as duas tampas são x por x. Ok? Então, como é que seria a área disso aqui? Ele fala que essa área todinha é 90. No contexto aqui, toda essa área aqui vale 90 centímetros quadrados. Aí veja bem, as duas bases são 2 quadrados, tá? Então, a área total seria 2 áreas de quadrados, 2 quadrados, mais 4 retângulos, certo? 2 quadrados mais 4 retângulos. Bem, então, os quadrados são esse daqui e esse aqui. Então, a área vai ser x vezes x. Então, x ao quadrado. Portanto, essa área daqui é um quadrado, é x vezes x, da x ao quadrado. Essa aqui dá x ao quadrado também. Então, 2x ao quadrado, porque são duas áreas, dois quadrados, 4 retângulos. 1, 2, 3, 4. 4. A área do retângulo é base vezes a altura. São fórmulas conhecidas da gente já há muito tempo. A base x, a altura 6. Então, cada retângulo aqui mede 6 vezes x. São 4 retângulos, então 4 vezes 6x. Ok? Repetindo. As duas tampas são quadradas. Então, a área do quadrado é lado vezes lado da x vezes x da x ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. Então, 2 vezes x ao quadrado, os quadrados. E 4 retângulos. Só que cada retângulo é x por 6. Aí, base vezes altura. 6 vezes x dá 6x. Então, 4 vezes 6x. Então, ficaria 2x ao quadrado mais 24x, certo? Só que no texto está dizendo que essa área total vale 90 centímetros quadrados. Então, você chega aqui e diz que essa área aqui é 90. Aí você percebe, poxa, isso aqui é uma equação de segundo grau, que legal, tá envolvida uma equação de segundo grau nessa questão. Então, toda equação de segundo grau é igual a zero. Aí esse 90 você passa para cá, fica menos 90, certo? Olha, 90 positivo passa para cá negativo. Como os coeficientes são todos números pares, você divide por 2. Então fica x ao quadrado, aqui fica 12, aqui fica 45. Você pode usar a fórmula de Bhaskara para resolver, mas nós podemos fazer por soma e produto, que é muito rápido. A soma é o oposto de b, que é menos 12, e o produto é menos 45. Então eu quero encontrar dois números, que é a soma de menos 12 e a multiplicação de menos 45. Você pode fazer por Bhaskara também. Mas a resposta é 3 e menos 15. Por quê? Veja bem. A soma, 3 somado com menos 15 dá menos 12. E a multiplicação dá menos 45. Ok? Só que aqui, essa alternativa aqui é falsa. Por que é falsa? Ela não é uma alternativa que nos interessa porque nós estamos estudando geometria. X é a medida do lado. Como é que pode ser menos 15? Então não pode ser menos 15. Logo, x só poderá ser 3. Tá bom? Vamos lá. Então agora nós sabemos disso. Isso aqui agora é 3. Ó. Isso aqui vale 3. Aí vamos lá. Então, x é 3. O volume, acabamos de ver que era a área da base vezes a altura. A base é 3 vezes 3. A base é 3 vezes 3 vezes a altura, que é 6. Ó. 3, que é x, vezes 3 dá 9. 9 vezes 6, 54 centímetros cúbicos, porque nós estamos calculando volume. Aqui, a área é centímetros quadrados, mas o volume é centímetros cúbicos. Ok? Então, a questão envolve tanto o conhecimento do que é um prisma,
como a sua planificação, como área de quadrado, área de retângulo, e envolve também o conhecimento de equação de segundo grau. Bem completo, mexe com todo o conhecimento que vocês têm adquirido desde tempos atrás, né? No nono ano, por exemplo. Ok, para não passar adiante, vamos fazer uma questão do livro texto. Página 184, questão 39, na íntegra. Para calcular a capacidade de um jarro, tem um jarro aqui e tem um aquário. Um jarro e um aquário. De forma irregular, um aquário, um jarro qualquer, uma jarra qualquer. Paulo retirou a água de um aquário que tem a forma de um paralelepípedo reto retangular e encheu completamente o jarro. Observando que o fundo do aquário tem 50 centímetros de comprimento por 30 de largura. Vamos ao aquário. 50 centímetros de comprimento, 30 de largura. A gente não sabe a altura do aquário, ele não disse na questão. E que após a retirada do líquido, o nível da superfície da água caiu 2 centímetros. Então, a água estava aqui na borda. Então, caiu 2 centímetros. Certo? Então, caiu 2 centímetros. É outro prismazinho aqui dentro que foi retirado de dentro desse aqui. Aí que ele quer? O rapaz concluiu corretamente que a capacidade do jarro olha que está em litros, a bronca está aqui, ó, centímetros misturado com litro, enfim. Vamos lá. Ora, o volume do jarro, se o jarro ficou completamente cheio, esse volume daqui veio de onde? Daqui. Esse volume retirado, ele está todo aqui dentro do jarro. Então, se eu calcular esse volume aqui, que foi retirado, eu calculo o volume do jarro. Certo? Então, o volume retirado, ele tem 2 centímetros de profundidade, tem 50 de comprimento e tem 30 de largura. Essa parte da água que foi retirada tem 2 centímetros de profundidade de água, tem 50 centímetros de comprimento e tem 30 de largura. Então, o volume retirado vai ser área da base vezes a altura. Área da base, 50 vezes 30 vezes a altura do líquido, que é 2. Então, área da base, 50 vezes 30 vezes a altura. Eu não vou me preocupar com a altura do aquário. Não vai entrar. Vai entrar somente a água que saiu daqui. E a água que saiu termina aqui. Não me interessa o que vai ficar embaixo. Porque a água que veio até aqui, que você retirou, vai preencher exatamente esse balde aqui. Essa água que veio daqui para cá. Foi transferida para cá. Essa água. Então, se eu calcular o volume que foi retirado, vai ser igual ao volume do jarro. Mas como é que é esse volume retirado? Tem 2 de profundidade, que é a altura, 50 de comprimento por 30 de largura. Então, você calcularia a área da base, a base 50 por 30, essa base, ó, 50 por 30, e a altura 2, porque eu quero só a parte da água que foi retirada, não é o aquário todo. Fazendo as continhas, dá 3.000 centímetros cúbicos. Aí, poxa, mas não tem essa resposta aqui. Claro que não tem, porque eu tenho que passar para litros. Agora, voltando um pouco no passado, 6º ano. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Aqui é de 1.000 em 1.000. De 1.000 em 1.000. Tá? Então, só que tem um detalhe. Nós aprendemos que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Se eu tiver 1 litro, cabe num recipiente de 1 decímetro cúbico. Aí o que eu faço? Como está em centímetros cúbicos, eu vou dividir por 1.000, depois por 1.000. Aliás, desculpa, perdão. Como eu estou em centímetros cúbicos, presta atenção, e quero passar para decímetros cúbicos, eu vou dividir por 1.000 só, desculpa. Dividir por 1.000. Então, 3.000 dividido por 1.000 dá 3 decímetros cúbicos.
Só que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Portanto, 3 decímetros cúbicos corresponde a 3 litros. Você vem aqui com toda a autoridade e assinala letra A, 3 litros. Interessante isso. São coisas que já estudamos no passado, mas reaparecem agora com mais força, né? Buscando os conhecimentos que vocês já adquiriram em anos passados. Agora vamos ver. Aí você diz, vai Barreto, olha só, estamos estudando prismas. E só existe esse prisma de base quadrada, retangular? Tem prisma de base hexagonal, prisma de base pentagonal, não importa. Prisma oblíquo ou não. Enfim. Aí, um carinha chamado Cavalieri, na verdade o nome dele é Bonaventura. Olha ele aqui. Pode ver na página 186 a fotografia do cara muito charmoso chamado Bonaventura Cavalieri. Viveu entre 1598 e 1647. Pelo visto, ele viveu no tempo de Cabral, né? Olha lá. O Brasil foi descoberto em 1500, contemporâneo, mais ou menos contemporâneo Cabral. Mas já tinha uma matemática muito forte ele. O Cavalieri percebeu o seguinte, pessoal. Se eu tenho vários sólidos, mas com aparência mais ou menos igual, e esses 3 sólidos, aqui no caso, têm a mesma altura, eu sempre penso assim, vamos dizer que são 3 salames. 3 salames, só que cada empresa faz no formato de salame. Um salamezinho. Então, você tem esses salames têm a mesma altura, mas o formato completamente diferente. Cavalieri teve uma sacada maravilhosa que foi a seguinte: tá legal, esses 3 salames têm a mesma altura. E se eu cortasse aqui? Se eu pegasse uma faca e cortasse na mesma altura, medisse uma altura H1 e cortasse aqui os 3 de uma vez, na mesma altura. Então, quando eu cortasse essa fatiazinha aqui, essa faca passaria aqui, como se fosse esse plano aqui, ó. Ela cortaria os 3 e aqui apareceria uma seção chamada S1, aqui apareceria uma seção chamada S2, uma seção S3. A Cavalieri afirmou o seguinte: se eu cortar os 3 salames na mesma altura e as áreas forem iguais, se eu passar a faca na mesma altura, agora os salames têm que ter a mesma altura, todos os 3 têm que ter a mesma altura. O formato não interessa, tem que ter a mesma altura. E você passar uma faca aqui, aquela maquinazinha de fatiar, se você passasse aqui cortasse aqui, ó, aí claro que as seções seriam de forma diferente. Mas se elas forem iguais, Cavalieri afirma o seguinte, que se as seções tiverem a mesma área e você cortar a mesma altura, os volumes serão iguais. Esse é o princípio de Cavalieri. E aí você fatiando essas 3 figuras, pega a faca, corta em várias alturas, e as áreas e as fatias são de formato diferente, mas mesma área. Se as fatias que você vai cortando o salame, os 3 salames ao mesmo tempo, cortando, e quando você vê as fatias nos 3 pratos são diferentes, mas as fatias têm a mesma área. Se você fatiar os 3 salames de cima até embaixo e as fatias forem do mesmo tamanho, mesma área, então Cavalieri afirma que esses 3 sólidos têm o mesmo volume. É fundamental esse princípio de Cavalieri. Sem ele você não poderia continuar a estudar geometria espacial. Ficaria meio difícil, quase que impossível seguir. Então, o que eu estou dizendo a vocês é que você tem 3 sólidos com a mesma altura, H, e você seccionar, você cortar. Isso é coisa interessante. Eu vi um tempo aí que a tomografia ela está bem em voga. Eu vi na televisão agora essa questão desse vírus, que a tomografia ele secciona o pulmão, corta o pulmão, e o médico consegue ver como se fosse uma fatia do pulmão. Ele corta uma fatia do pulmão e estuda aquela fatia e vê como é que o vírus avançou no pulmão do paciente. Então,
O aparelho de tomografia tem muito a ver com essa aula aqui, porque trabalha com seções. Seção é cortar, fatiar um objeto e estudar cada fatiazinha. Se cada fatia, cada seção dessa aqui, tiver a mesma área, de cima até embaixo, você vai cortando de cima até embaixo e vai vendo, aí tem 3 pratos. Aí você pega todas as fatias, compara com as fatias daqui, compara. Se as fatias, eu sei que são diferentes, mas se as fatias tiverem a mesma área e os salames tiverem a mesma altura, e as seções, as fatias tiverem a mesma área, Cavalieri vem e diz: se as seções forem iguais, cortadas à mesma altura, os volumes são iguais. Bem, esse princípio foi de 1598, veja só. E ainda é moderno hoje, então é usado hoje porque é importantíssimo. Aí veja, como é que você pode aplicar isso em seu benefício, né? Vamos lá. Veja esse exemplo. Calcule o volume do prisma hexagonal regular. Hexagonal é que a base é um hexágono. Regular é que os lados do hexágono, as arestas aqui são todas do mesmo tamanho. De altura 10 centímetros. Aí você já desenha e bota 10 centímetros aqui. Certo? E a aresta da base mede 4. A aresta da base aqui, ó. Aqui é 4. Todas elas são 4. 4, 4. Todas são iguais a 4 aqui, ó. As arestas da base iguais a 4. Aí, bom. O que eu vou fazer aqui? Ele quer calcular o volume disso. O volume do prisma, veja bem, é área da base vezes altura. Mas você vai dizer, Barreto, essa fórmula é para aquele prisma de base que a gente viu no começo. Aquele prisma reto retangular. Eu tinha dito que essa fórmula, Cavalieri provaria que serve para qualquer prisma. Então, a fórmula que você aplica para calcular o volume aqui é a mesma fórmula que aplica aqui e aqui. Por quê? Os sólidos têm a mesma altura e as seções e as fatias têm a mesma área. Então você pode aplicar. Então quer dizer que eu posso aplicar essa mesma fórmula, área da base vezes altura, que eu apliquei para aquela primeira figura, também para esse prisma. Ok? Então área da base vezes altura. Agora o que é a base, gente? Olha, a base é um hexágono. Vimos na aula passada, quem não viu, não vai conseguir acompanhar a aula de hoje direito. Tem que estudar. Eu vou colocar os dois, o link para a aula passada. Quem não leu a aula passada, não estudou, vai olhar a aula passada também. O começo do assunto. Então, todo prisma, toda figura que tem esse formato aqui, ó, pode ser até um cilindro. Cone não pode, porque cone tem um formato bem diferente. Mas tem um formato parecido com isso, você pode aplicar a área da base vezes a altura. Mas a base é um hexágono. Lembra na aula passada? Hexágono é 6 triângulos retângulos. Desculpa, 6 triângulos equiláteros. Lembra? Aqui você pode transformar em 6 triângulos equiláteros. Então, 6 triângulos equiláteros. E o triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas L é a aresta da base. L é o lado do hexágono, 4. Então, 6, 4 ao quadrado, tá vendo? Que o SL aqui é a aresta da base. 4, raiz de 3 sobre 4. 6, porque são 6 triângulos equiláteros. Não sei se estão lembrados disso. Eu vou relembrar o fato. Se você tem um hexágono regular, veja só, vamos relembrar o fato. Um hexágono regular, veja. Você pode dizer que ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada triângulo, a área do tri aqui. Tri aqui é o triângulo equilátero. É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. De um triângulo só desse. Mas são 6, por isso que é 6, eu estou insistindo nisso. 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mais o lado é o lado do hexágono. O hexágono tem lado 4, então 6, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6, 4 ao quadrado é 16, tá? 16 raiz de 3 sobre 4. 16 cancela com 4, 16 dividido por 4 dá 4. 6 vezes 4, 24 raiz de 3. 24 raiz de 3 centímetros quadrados.
Mas isso aqui é somente a área da base. Ele quer o volume, área da base vezes a altura. Área da base, que é isso, 24 raios de 3, vezes a altura. A altura do prisma, 10. Então, área da base, 24 raios de 3, vezes 10, que é a altura, 240 raios de 3 centímetros cúbicos, que é o volume, né? Então, simples, tranquilo. E, para encerrar, vamos ver essa questão aqui, também do livro de vocês, é da PUC São Paulo, página 188, questão 44. Olha lá, um tanque de uso industrial tem a forma de um prisma cuja base é um trapézio isósceles. Veja, trapézio isósceles é porque os lados dele, isso aqui é um trapézio, aqui os lados dele, esse lado aqui é congruente a esse. Trapézio isósceles, foi cortado um triângulo isósceles. Na figura ao lado ou embaixo são dadas as dimensões em metros do prisma. O volume do tanque é em metros cúbicos. Veja, parece complicado, mas a questão é que você poder desenhá-lo assim. Veja, só para dar uma ideia a você. Poder desenhá-lo em pé assim, ó. Olha. Você pode desenhar, ele está deitado. Você pode desenhá-lo em pé assim, ó. Certo? Você poderia virar ele, essa parte aqui vir para cima e ele ficar desse jeito aqui, tá? Então isso aqui é 8, isso aqui é 8, ficaria a altura aqui, desculpa, aqui é 5, perdão, 5, aqui seria 8 e aqui seria 2, tá? Se quiser colocar, porque o prisma tem que ter as bases paralelas iguais. Então, do jeito que está, isso aqui não são as bases. Eu teria que colocar ele assim para que essa tampa, essa base fosse igual a de baixo. Bases paralelas, olha, iguais. As bases são essas daqui. Então, você vai em geometria, em matemática de modo geral, o cara tem que ser criativo. Você pode mexer na figura, mudar a posição dela e ver de outro aspecto. Você vai entender melhor a situação. Olha só, visto assim, tá vendo? Visto em pé. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos ver essa base. Essa base é um trapézio, gente. Olha, aqui mede 8, ó. A base maior 8. Isso aqui também é 8, veja só. Isso aqui é 8, a base menor 2. Esse 5 não tem nada a ver com o trapézio. É a altura. Aqui é o trapézio. A frente dele aqui é 2, olha. O trapézio aqui é 2. 2 aqui. Aqui é 8. Esse 5 é a altura do prisma. Não tem nada a ver. Então eu trouxe o trapézio para cá. Veja. Ele tem, essa medida aqui é 2. Está meio mal desenhada. 2. Aqui é 2 também. Aqui é 3 e 3. Por quê? Porque aqui tudo é 8. Então, isso aqui é 2. 2 mais 3, 5. Mais 3, 8. Então, aqui é 3, aqui é 3. E aqui é 5, olha. Por que aqui é 5? Veja. Na figura original. 8, 5. 5 essa aresta daqui, ó. Essa medida aqui. Essa aqui nós não temos, né? Vamos lá. Aí se você pegar esse pedaço aqui é 3. Aqui é 3, porque esse aqui é 8, aqui é 2, então 2 mais 3, 5 mais 3, 8. Aqui, sendo 5, então 3, 5 aqui só pode ser 4, pelo teorema de Pitágoras, né? Certo? Pronto. Aí você vem aqui, área da base
vai ser que é um trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A base menor, 2. Base menor, 2. Certo? Base menor, 2. Base maior, 8. Altura, 4. Altura, 4. Então, base menor, base maior, altura, que é 4 sobre 2. 2 mais 8 dá 10. 10 vezes 4, 40. Sobre 2 dá 20. Então, a área da base é essa aqui. 20 centímetros quadrados. Mas ele quer o volume do prisma. Então, vai ser a área da base, que é essa base aqui, vezes a altura, 5. Certo? Então, a área da base dá 20 vezes 5, 100. Então, você vem para a alternativa D. Ok? Bom, gente, temos essas questões, dá uma lidinha nessas questões, e você pode mandar as dúvidas também pelo ClassSap ou pelo meu e-mail, já dei o endereço, vou colocar novamente amanhã, e você pode ler nas páginas 179 a 188 e fazer as tarefas 182, 184, 187 e 188 e mandando para mim pelo e-mail ou pelo ClassSap, dando visto para vocês, tá? Então, obrigado, boa aula e estudo direitinho. Passa para os colegas avisando que está tendo essas aulas. Um abração, tchau, tchau.